Repita após mim: o que me espera do outro lado? Fala aí. Pergunta aí para o seu vizinho: o que te espera do outro lado? Você sabe, nós estamos estudando o livro de Romanos na EBD, e a gente faz essa pergunta: o que te espera do outro lado? Aí você pergunta para uma pessoa assim: o que te espera do outro lado? Do outro lado é óbvio que a gente está falando de algo futuro, eternidade. A gente está falando de algo que ainda há de acontecer. E quando a gente faz essa pergunta, as pessoas falam assim: ruas de ouro, aquela rede gostosa, preguiçosa para eu deitar. Você já pensou na música, né? Não é? Fala a verdade, já pensou na música, não já? O que me espera lá do outro lado? Espero ver Pedro, Tiago, João no barquinho, sabe aquela musiquinha? O que te espera do outro lado? Espero ver Jesus, abraçar o cara, conhecer o Salvador da minha vida. O que te espera do outro lado? A gente tem isso, né? A gente traz isso para nós, até para aquecer a nossa alma, dar-nos motivação. E eu fiquei pensando o que te espera do outro lado e o que me espera do outro lado. E eu tenho uma visão totalmente diferente da sua. O que te espera do outro lado é juízo. Opa! O que nos espera do outro lado é juízo. Já pensou nisso? Aí a gente fala assim: opa, apertou um pouco mais agora. Você viu que fez um silêncio agora? Aleluia, irmão. O que me espera do outro lado? Juízo. E eu fiquei pensando nessa noite sobre essa questão que nos espera, o que nos aguarda, a quem está reservado esse juízo. Nós temos várias vertentes, vários ensinos que nos apontam que muitas coisas serão revistas e vistas no grande e temeroso dia, o dia do juízo de Deus. E hoje pela manhã a gente falou um pouquinho sobre isso, e a gente ficou meditando, falando sobre isso, e nada mais gostoso do que trazer isso ao conhecimento de toda a igreja, de toda a comunidade. Por quê? Porque ainda dá tempo de mudar muitas coisas em nossas vidas, que estamos fornecendo para este grande dia. Quer queira, quer não, cada um de nós carregamos em si uma sacolinha cheia de coisas que a gente coloca aí dentro, que vão servir de alimento para o juízo de Deus. Quem vai julgar você mesmo, pensando dessa forma, será Deus? Sim, mas são os seus atos, as suas atitudes que vão fornecer a Deus material para que você seja julgado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Romanos capítulo 2, do 12 ao 16... nós vamos ter aqui um belo discurso, um belo embate de Paulo com relação aos legalistas da igreja de Roma. E eu quero que você abra sua Bíblia aí. Romanos 2, eu quero ler o versículo 1, depois do 12 ao 16. Diz assim: por isso você é indesculpável por quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. 12. Assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei, estes que serão justificados. Quando pois os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmado pela consciência deles, e pelos seus pensamentos confiantes, que às vezes os acusam, e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo das pessoas, de acordo com o meu evangelho. A grande verdade é que o julgamento de Deus será justo. O julgamento de Deus será imparcial entre judeus e gentios. Para que a gente entenda isso,
é necessário falar um pouquinho para você do que estava acontecendo naquela época. As pessoas traziam para dentro das igrejas grandes discussões, quem eram salvos, quem não eram salvos, quem era circuncidados, quem não eram circuncidados, e havia ali um grande embate sobre judeus e gentios, sobre pré-julgamentos das pessoas, sobre aqueles que se diziam cumpridores da lei, querendo trazer para si próprio o julgamento daqueles que até então eles pensavam que não cumpriam a lei. E diante desse fato, o apóstolo Paulo, ele entra com várias coisas, com vários ensinos. E para eles não havia distinção correta acerca de quem era o certo, de quem era o correto. Havia sim julgamentos em relação a eles. E uma das coisas que o apóstolo Paulo coloca para eles era que eles tinham que entender que se eles julgassem os demais por não serem judeus, automaticamente eles também seriam indesculpáveis por conta de um pré-julgamento daqueles que estavam ali. Ora, pensando nisso, a gente procura entender essa palavra do apóstolo Paulo, porque ele fala daquele que pratica a lei e daquele também que não pratica a lei, ou seja, ambos serão julgados. Ambos serão colocados diante da presença de Deus. Todos estão no mesmo patamar, todos estão no mesmo momento com Deus. E quando a gente começa a olhar para o texto bíblico e pega a questão lá de comentaristas do verso 21, se você pegar o verso 21 e pega aí para a gente ler: você pois que ensina os outros não ensina a si mesmo, você que prega que não se deve roubar e rouba. Então nós temos que entender que as pessoas precisavam ensinar aquilo que era correto, aquilo que era devido à lei. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente traz para os nossos tempos atuais. Isso acontece também dentro das nossas igrejas. E a grande questão é: quem aqui dentro está salvo? A grande questão é: quem aqui vai realmente passar aprovado diante do Pai? Porque quer queira, quer não, seja você bom, seja você ruim, você traz consigo um material para que um dia você seja colocado perante Deus e você seja julgado por esse material. E pensando nisso, a gente começa a perguntar: e aqueles que nunca ouviram falar da salvação? Estes também serão julgados. Mas julgados pelo quê? É muito interessante quando os comentaristas bíblicos, eles colocam da seguinte forma: quando Deus criou o homem, Deus coloca dentro do ser, deste ser humano, uma semente que chamamos de sentido moral. Talvez você vai entender o que eu vou dizer agora, falando da seguinte forma: as pessoas podem ser boas, podem trabalhar honestamente, podem levar a sua vida de forma idônea, podem ser pessoas maravilhosas, dentro ou fora do quadro de salvação, ambas serão julgadas. Mas pastor, como absorver isso e como fazer com que as pessoas que estão lá fora, sendo boas, serão julgadas? Aí que entra a obrigação de cada um de nós, aí que entra a obrigação da igreja. Porque quando o apóstolo Paulo termina essa perícope, quando o apóstolo Paulo termina de forma inteligente, ele fala assim: olha, segundo o meu evangelho. E eu quero parar um pouquinho aqui e pensar com você o que ele queria dizer com isso. Quando o apóstolo Paulo coloca o evangelho, ele coloca o evangelho de forma sadia, salutar, transformadora. Um evangelho que tirava as pessoas do estado de miséria, tiravam as pessoas de um estado de escravidão, tiravam as pessoas de um estado de morbidez. Quando o apóstolo Paulo pregava e ensinava, ele arrancava as pessoas de um ensino torpe, de uma visão egoísta, de uma visão farisaica, legalista. Porque o tempo presente hoje mostra-nos que muitas pessoas têm tido visão legalista do que realmente praticar a lei, do que realmente praticar aquilo que é ensino de Deus. Na verdade, todos nós pecamos e seremos julgados pelos nossos pecados. Todos nós um dia morreremos e seremos chamados à presença do Pai.
Mas o que causou esse impacto, essa discussão, foi justamente essa questão de quem é o certo e de quem é o errado. E pensando nisso, a gente gasta muito tempo de querer ensinar as pessoas a serem aquilo que nós não somos. Isso acontecia na igreja de Roma. Tem muitas pessoas melhores do que nós, só faltando ouvir o evangelho. Agora, a grande questão é qual é o evangelho que você prega. Qual é o evangelho que você ensina? Por isso que eu coloquei de forma bem proposital esse tema, o que nos espera. A base do julgamento são aquilo que a gente faz, são as nossas obras. A regra de julgamento é o seu conhecimento. Paulo estava dizendo para aquele povo: se vocês viverem de acordo com tal conhecimento, vocês vão ser julgados por ele. E a gente não pensa dessa forma. O que mais inquieta, o que mais nos deixa perspicaz, atônitos, é qual é o evangelho que a gente tem passado. É um evangelho que escraviza? É um evangelho legalista? É um evangelho que cega as pessoas? Ou é o evangelho que liberta? Ou é aquele evangelho que a gente fala para as pessoas o seguinte: olha, tem que ser assim, mas eu não sou dessa forma. Tem que fazer desse jeito, mas eu não faço dessa forma. O que Paulo estava falando para os judeus? Isso mexe muito comigo também no tempo presente. Paulo estava dizendo para os judeus assim, ele estava enfatizando que a própria lei não dava aos judeus garantia de imunidade no julgamento como eles pensavam. Pois o importante não era conhecer a lei, era obedecer a lei. Vamos parar um pouquinho aqui e pensar nessa questão de imunidade. O que nos faz pensar que temos imunidade? O que te faz pensar que você tem imunidade? Eu sou na igreja desde que eu me conheço por gente. O que me faz pensar por conta disso, eu estou imune a algo? Quer queira, quer não, todos nós aqui temos uma natureza ruim dentro de nós. Quer você goste ou não, trazemos uma natureza ruim dentro de nós, que de tempos em tempos quer assumir o controle da nossa vida. E quando nós perdemos Jesus de vista, quando nos esquecemos de preceitos, de lei, de obedecer à lei, automaticamente quem toma as rédeas da nossa história é a parte ruim que habita em nós. O apóstolo Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço, miserável homem que sou. Nós não gostamos muito de ouvir palavras como essas, mas querido, antes de você receber ruas de ouro, antes de você entrar, pisar na terra maravilhosa, na terra santa, defina da forma que você achar melhor. Antes de você pegar a rede preguiçosa e deitar onde você quiser no céu, tem que passar pelo chefe. E aí, o que vai ser? Eu vou pedir para o meu menino do louvor, vou virar essa caixa aqui, eu não vou ficar fazendo força aqui não estou me ouvindo aqui em cima, vira esse trem para o meu lado aqui, eu não vou baixar não. O que nós precisamos é entender isso. Paulo estava dizendo assim: olha, vocês pensam que vocês sendo judeus, vocês estão imunes? De forma alguma. Ora, vamos trazer para o nosso dia, para o nosso momento aqui. A gente pensa que simplesmente ter uma religião, temos um momento na igreja, pode deixar só, está bom. Temos um momento na igreja, estamos aqui, nos torna imune de julgamento. Não, ninguém aqui está imune. Desde o pastor Cleo, pastor Carlos, pastor Sérgio, presbítero XYZ, todos vão pegar a filinha do julgamento de Deus. Por isso que a grande atenção hoje se volta para as correções que cada um de nós temos que fazer na nossa caminhada, para que quando chegarmos lá, a sacolinha do julgamento esteja um pouco vazia. Não adianta você conhecer a lei, tem que praticar a lei, tem que obedecer a lei, tem que entender isso.
Paulo estava colocando isso para os crentes de Roma, dizendo para eles: é dessa forma. Nós temos pessoas boas, temos pessoas que nos cercam, que nos ladeiam, que não conhecem o Jesus que você conhece. São pessoas boas, mas infelizmente vão passar por julgamento. E voltando para a frase de Paulo, o evangelho que eu ensino, o evangelho que eu prego, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e fale assim: você é uma carta escrita. Fala aí, que as pessoas estão lendo. E fala para ele: abra o ouvido agora. E eles estão lendo você. Qual é o evangelho que você está pregando? É o evangelho legalista? Ou é o evangelho que diz assim: você é um miserável pecador que precisa da graça de Deus, que precisa do perdão de Deus, que precisa ser resgatado pelo amor de Deus? A gente fala assim: Deus é amorzinho. Rapaz, Deus é amorzinho, amorzão, é tudo. Mas Deus é fera em julgar. Deus é o justo juiz. Quer queira você, quer você não, você vai enfrentar isso um dia. Quando Deus nos criou, nos fez pessoas morais. Quando Deus te colocou numa família, onde você foi educado a respeitar. Você já viu como você pegou, absorveu que roubar é pecado? Você viu como você absorveu, você aprendeu que matar é pecado? Você viu e absorveu como falar mentira é pecado? Mas por que a gente não consegue absorver aquilo que vai nos garantir o carimbo da entrada de rua de ouro? É isso que Paulo estava colocando para a igreja de Roma. É isso que Paulo queria para a igreja de Roma. Paulo está se referindo aqui não à regeneração, mas à criação, ao fato de que a obra da lei, no sentido literal, as suas exigências, as suas normas, suas implicações foram escritas nos corações de todos os seres humanos criados por Deus. E temos que aproveitar essa semente que Deus coloca dentro de nós, para que não sejamos desaprovados ou reprovados na presença de Deus quando passarmos por este momento. Nós precisamos reconhecer que precisamos de Deus. Nós precisamos reconhecer que somos miseráveis. Nós precisamos reconhecer que somos pobres, nus, pecadores. Nós precisamos reconhecer que a religião praticada não garante eternidade, mas a obediência, aquilo que é evangelho genuíno, te garante vida eterna. Você pode dizer amém? Como que está a sua sacolinha? Vamos usar sacolinha, ou embornar, ou bolsa, ou sua bag, ou a sua pochete. Como que está ela? Paulo queria dizer para a igreja, falou assim: olha, vocês pensam que só vocês vão ser salvos? Vocês julgam outras pessoas, vocês olham para as outras pessoas com um olhar de reprovação. Os judeus praticavam a lei, mas os gentios moralmente também praticavam a lei. Pensa nisso. O que Paulo estava visualizando aqui? Primeiro, Paulo estava visualizando os nossos corações. Paulo estava dizendo para você assim: vamos olhar para dentro dos nossos corações. Vamos olhar para dentro daquilo que é prática de lei. Irmãos, aquilo que a gente traz dentro dos nossos corações, se não tiver a graça de Deus, se não tiver a regeneração do Senhor, se não tiver o sangue de Cristo, torna-se algo maléfico. Algo maléfico na vida de uma igreja é a própria igreja não reconhecer que ela precisa do perdão de Deus. É achar que ela é a melhor. É achar que o membro, ou a ovelha, ou qualquer pessoa é a melhor.
Uma das coisas que eu gosto muito na crucificação de Cristo, porque ali tem vários ensinos, tendo como o primário a salvação de Jesus, o sacrifício vicário de Jesus ali na cruz do Calvário, mas tem algo que nos ensina de forma muito peculiar na crucificação: o ladrão na cruz ensinando a igreja do hoje. É um tema de mensagem, você gosta de pregar? Está aí, André. O ladrão na cruz ensinando a igreja de hoje a viver. Como? Coisa que eu e você às vezes não reconhecemos nos tempos atuais. O ladrão na cruz reconheceu, dizendo assim: olha, ele é justo, nós somos podres. Ele não fez nada por merecer estar na cruz, nós merecemos estar aqui. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Esse fato de reconhecimento de que ele estava sendo julgado, crucificado, porque ele foi julgado pela lei de forma correta, o levou para a eternidade. Querido, quando nós reconhecermos, quando nós entendermos que a lei nos justifica de forma saudável, eu vou mostrar para minha patroa. Olha aqui meu óculos, ô patroa, de pôr na cabeça, ó. Olha aqui, parecida, Helena, olha meu óculos. Que beleza. Agora vai. Pega meu óculos lá no escritório para mim, Fran, por favor. Tem outro lá. Mas eu vou ler assim mesmo. Pode levar lá para o seu vô, bem, obrigado. Quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenha lei. Eles praticavam a lei. Estes mostram a lei gravada em seu coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos confiantes, que às vezes os acusam e às vezes defendem. Então todos têm um conhecimento e um senso do que é certo e do que é errado. Agora, quem vai herdar a vida eterna são os justificados, os regenerados, os santificados, aqueles que obedecem à lei, aqueles que praticam de forma piedosa, fiel à lei do Senhor e que não abrem mão dessa lei. E mais, aqueles que pregam e ensinam o verdadeiro evangelho que liberta, que transforma, que regenera, que muda a vida do ser humano e do seu semelhante. Essa é uma igreja aprovada por Deus. Essa é uma igreja aprovada por Deus. Pensa nisso. Nós não pensamos nisso. Quando a gente fala de céu, céu, vida boa com Jesus. Fala assim: não vou querer nem ver meu marido lá que fica mostrando o óculos. Oh, que dó. Na igreja. Céu, querido. Antes de você entrar lá, beber a água doce da fonte, ver Pedro, ver João. A gente fala assim: quem você quer ver no céu? Quero ver Pedro, Tiago, João, quero ver todo mundo lá no céu, quero dar um abraço a Jesus. Quer ver Josué, mas antes de ver Josué vai ver Deus. Pensa nisso, a gente não pensa, a gente pensa que evangelho, religião, é aquela coisa gostosa, é aquela coisa leve, gostosa. Eu pertenço a uma igreja, já fui salvo, uma vez salvo para sempre. Calvino falou isso, eu absorvei isso, eu abracei isso, que é de predestinação, irmãos. Quem é predestinado não abdica, não abre mão da lei que liberta, que transforma e que leva até a eternidade. E que não abandona preceitos e valores que Deus tem na palavra. Então é os nossos corações onde foram escritas as exigências da lei. Deus escreveu lá: Cleuber não pode roubar. Tá bom, não vou roubar. Cleuber não pode matar, mas eu quero matar. Mas que jeito? Aqui. Quantas pessoas você já matou na vida, abençoado? Acho que foram várias. Você não precisa de arma para matar ninguém, meu amigo. É só fazer aqui, ó. Eu mato aquele cara. Já matou. Nossa consciência. Paulo está dizendo assim: olha a sua consciência. Porque a nossa consciência incita-nos e reprova-nos.
Por isso que a gente sempre fala, vamos trabalhar a mente de Cristo. Esse tipo de mensagem tem muita gente que não gosta. Mas essa mensagem é que te leva para o céu, abençoado. Fala aí para o seu irmão, é essa mensagem que te leva para o céu. Fala para ele aí, é isso aí que vai te levar para o céu. As pessoas falam assim, mas eu sou bonzinho, eu tenho desculpa. Paulo está falando assim, não, seus pensamentos, a sua vontade, aquilo que você pensa, talvez te acuse, ou talvez faça você prover desculpas esfarrapadas, ou até usar textos bíblicos para que você pratique aquilo que é reprovado por Deus. Irmãos, tem tanta coisa que as pessoas fazem hoje, falam que pode e não pode. Deus reprova, é repugnante aos olhos de Deus. E tem muitas pessoas dentro das igrejas dizendo assim, Deus venha com a tua graça, venha com o teu poder, venha com a tua unção, venha restaurar a minha casa, a minha família. Ele pode, querido, eu creio nesse Deus que restaura a família, eu creio nesse Deus que restaura a nossa casa, eu creio nesse Deus que nos põe de pé, eu creio, mas eu creio nesse Deus também que exige de nós, Ele não pede, Ele exige, olha, pratique a lei, obedeça a lei, faça o evangelho genuíno nascer dentro da tua alma, do teu coração, passe para frente esse evangelho, pratique aquilo que é maravilhoso, porque só assim vocês serão justificados, porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei e que serão justificados. Você vai ficar ouvindo lei até quando? Tem gente que age de forma errada diante de leis e pensa que não podem ser presos. São presos. E tem gente que vive uma vida sem lei, sem prática daquilo que Deus tem para nós, e pensa que vai entrar na eternidade. Aí a gente pergunta, quem pode escapar desse juízo? Ninguém. Mas não tem um jeitinho para entrar pelas beiradas? Ninguém. Você já viu aquele jeitinho que você dá para entrar nos hospitais, às vezes que você não pode e entra? Você fica só de zóio na enfermeira, ela bobeou, você entrou. Duvido que se você não já fez isso na vida. É só entrar e nem olhar para trás. Não vai ser assim no céu, irmão. Talvez você pense assim, Deus vai estar tão preocupado com fulano, beltrano e ciclano, que eu vou entrar. Eu penso que Deus vai colocar 2 guardiões ferozes ali. Falei assim, onde você vai, rapaz? A fila é aquela. Irmãos, não tem como burlar esse dia. Não tem como burlar aquilo que Deus está aprontando. Três situações. Isso aqui só foi introdução, só um pano de fundo. O que vai acontecer então nesse juízo aí, pastor? Fala logo aí que eu quero ir embora. Estou tão arrasado, a seleção brasileira feminina perdeu de 2-1, bem feito, não jogou nada. Fala logo, estou chateado. O juízo de Deus vai abranger o quê? O que você pensa? O que o juízo de Deus vai abranger? Eu acho que eu vou pôr minha prancheta aqui embaixo, viu? O que o juízo de Deus vai abranger? O que você pensa? Ô secretário, por favor. Filho de pastor é para servir aí, tá vendo? Não é só para andar de bike de noite, não. O que você pensa? Vai, vamos lá, de forma bem rápida. Não tem como eu falar tudo que eu falei na escola dominical hoje, porque o tempo urge. O que o juízo de Deus vai abranger? Vai lá.
Aqui o pessoal fala assim: eu pratico a lei. Eu falei: e daí que você pratica a lei? Você será julgado do mesmo jeito. Você pratica a lei? Vai ser julgado do mesmo jeito. Eu penso que hoje, usando a mídia, Deus vai ter o VAR dele. Deus vai olhar para você e vai dizer assim: ó, vou lá dar uma olhada. Né? Vou lá. Esse VAR, vou te falar para você, tem uma que dá vontade de quebrar a televisão com esse VAR. O que Deus vai ouvir? Eu falei: eu pratico a lei, pastor, eu sou um cara bom. Não coloco nada que não seja nós no meu carro. Eu sou bom. O que Deus vai fazer? O que Deus vai julgar? A gente não gosta muito disso. O que Deus vai julgar em você, Diego? O que Deus vai julgar em você, Helder? O que o julgamento de Deus vai abranger? Comedor de carne assada. Você já pensou? Lembre-se sempre: ninguém tem uma bolsa aqui, não, é? Deixa eu ver essa sacola, irmão. Eu acho que essa sacola está cheia de doce, de bomba, né? Olha lá. Não, é a sacola do bebê. Aqui deve ter fralda, deve ter leite, mamadeira, água. Pensa que nós carregamos uma sacolinha dessa na vida. O João, domingo passado, usou o exemplo de um radinho. Eu vou usar o exemplo da bolsa. Tudo que você faz vai para dentro da bolsa. Você vai chegar lá no céu com a sua bolsinha do lado, Wagner Freneda. Fala: vamos abrir ela. E não vai ter VAR para te ajudar. Vamos abrir ela. Quando eu estava preparando essa aula aqui, eu falei assim: Deus, a coisa é séria. O dia da ira de Deus chega. Fala assim: o dia da ira de Deus chega. E chega, irmão, não tem como. Leia um livro com o seguinte tema: um pecador nas mãos de um Deus irado. Lê esse livro. Lê esse livro. Já li várias vezes. Lê lá. Pastor, é verdade, lê lá. O que fala o livro? Vai comprar. Primeiro, o que Deus vai fazer? O juízo de Deus vai abranger o quê? Áreas ocultas da nossa vida. Fala assim: o juízo de Deus vai abranger áreas ocultas da minha vida. Quer você queira, quer não, o juízo de Deus vai abranger aquilo que é oculto na tua vida. Aí você treme. Pastor do céu, por isso que ser crente não é fácil. A gente usa a questão da Bíblia, assim: eu sou um cara bom, predestinado, pastor, Deus me predestinou, Ele vai ser gracioso comigo. Rapaz, Ele pode ser gracioso, só que lá no céu vai ter dons. Dons não, talentos. Coisa boa. Eu fico pensando, usando uma figura para você entender. Você escolhe morar num casebre no céu ou morar numa mansão. Você escolhe. Um exemplo simples e objetivo para você entender a vida que você leva aqui. Ou você acha que aquilo que você pratica, escondendo de todos, Deus não vai julgar? Vai. Pastor, isso é sério. É muito sério, irmão. Até aquela mentira que você fala que é mentira sadia. Gente, eu acho engraçado a pessoa fala que tem mentira sadia. Que raio de mentira sadia é essa? Verdade, tem gente que fala assim: mentira sadia. Mentira sadia, rapaz, eu nunca vi falar isso. Aí eu pergunto assim: que mentira sadia é? Aquela mentira que a gente fala assim: fala que eu não tô, é uma mentira sadia. Vai catar coquinho, rapaz. Eu estou falando de coisas básicas. Não há possibilidade mínima, mesmo sendo pequena, da justiça de Deus ser abortada no dia final. Não tem como. Irmão, se você pena nessa vida, se você luta, já viu?
A palavra de Deus lá que a gente granjeia penosamente o que a gente come, não é verdade? É de dia, é de noite, não é assim que você faz? De dia, de noite, aquilo que está sobrando para mim eu pego porque eu quero dar uma coisa boa. Você granjeia de forma penosa. Aí você chega lá no céu, Deus vai falar para você assim: legal, se for um bom trabalhador, e aí? O que você acha que você merece? Não é assim? Se for um bom pastor, legal, vou usar você como exemplo, mas e qual o problema caso você for um bom pastor? Nada. E isso aqui, ó, aí vai fazer isso aqui. Já pensou? Você vive uma vida de luta aqui, irmão. Você chegar lá no céu, Deus falar para você assim, ó: não te conheço. Rapaz, moço, pensa nisso. Já pensou? Mas Deus, irmãos, Moisés não viu a terra prometida porque deu um tapinha na pedra. Você acha que Deus mudou? Para nós vivemos uma vida de mediocridade. Me perdoa, irmãos, eu não tô bravo não, é a palavra que manda falar para você dessa forma. Eu não tô bravo não, eu tô até bom, até quebrei meu óculos já. Hoje pela manhã eu falei para a classe que tinha uns 20 alunos ali, e falei assim: nós somos ruins, nós temos uma natureza ruim dentro da gente. Às vezes a gente veste uma carapuça de cara legal, cara bom, mas continua aquele cara ruim aí dentro, que de vez em outra quer trazer à tona, quer assumir a tua vida. Mas eu vou dizer, se você é um cumpridor de lei, se você obedece à lei, se você é justificado, regenerado, salvo, fique em paz e tranquilo, porque aquilo que está sendo preparado para você vai chegar. Mas você tem que ser sério. Deus vai olhar para aquilo que a gente faz de forma oculta. A justiça de Deus não vai ser abortada e ela vai ser cumprida. Todos os fatos, inclusive aqueles que no presente não são conhecidos, como por exemplo, as nossas motivações. Você é motivado por quê? Pelo quê? Irmãos, a gente tem que entender que somos seres humanos. Enquanto habitarmos neste corpo, é luta constante. Fala assim: é luta constante. Ou você acha que às vezes não dá vontade de fazer uma coisinha, abortar uma coisinha aqui, colocar uma peça recondicionada ali e falar que é nova? Eu estou falando no plural. Nós somos de natureza ruim. Nós somos, garoto. Nós somos. Se você entrou aqui hoje achando que ia ter uma palavra de vitória, essa é uma palavra de vitória para a tua vida. Sabe por quê? Porque você vai deixar a tua sacolinha vazia. Quem vai dar material para Deus julgar é você, não é eu. Não sou eu, não é o seu pai que vai dar material para Deus te julgar, o pouca sombra. Agora é grande sombra. É você. Pensa nisso. Eu disse hoje pela manhã, então vamos tomar atitudes que mudem essa circunstância, esse agir de Deus, porque nós seremos julgados por nós mesmos. É igual Gabriel Jesus. O cara errou por ele mesmo, ele e o gol. Às vezes você está agindo assim, você e o gol está errando por você mesmo. É igual o Toninho falou, é a sacolinha. Somos ruins. É aquela velha história: não pisa no meu calo, hein? Então vamos começar a praticar aquilo que é verdade. Vamos começar a agir de forma idônea, correta. Pastor, mas é aquele cara que é bonzinho, vai ser julgado. Aí as pessoas fazem aquela pergunta assim, que foi feita hoje: mas é aquela tribo indígena que está lá no meio do mato, que ninguém chega, vai ser julgada.
Lembra que eu disse que Deus coloca o senso de moral dentro do ser humano? Deus coloca. Deus será mostrado e revelado a eles pela natureza, eles têm que enxergar nisso. Irmãos, ninguém aqui nasceu sem pecado. Fala assim: eu não nasci sem pecado. Você nasceu com essa semente terrível aí dentro. Nós nascemos com essa semente. O bom é que a gente encontra Cristo e fala assim: ó, eu estou muito afim de te justificar, te regenerar e salvar. Eu não sei se isso vai dar problema para mim, não vai dar, mas tudo bem, qualquer coisa eu tenho muito advogado aqui, eu peço ajuda. Até hoje eu fico tiririca de ter sentado num fórum respondendo um processo porque eu cortei 3 árvores. Sentei onde pessoas são julgadas por matar, destruir, e ouvi de pessoas dizendo assim: é mais fácil você matar alguém e sair daqui tranquilo que matar 3 árvores. Mas eu não matei, já estava morta. Eu queria justificar. Não tem justificativa, irmão. O juiz falou assim: não tem justificativa não, pastor. Eu estou vendo que a sua ficha é limpa. Eu falei assim: graças a Deus, é limpa. Estava eu e o doutor Alexandre. Falei assim: Alexandre, mas está errado. Eu falei: pastor, faz um negócio aí que vai dar. Não dá. E eu ainda queria justificar. E não tem justificativa, irmão. Faça certo. Quem quer entrar na eternidade aqui, diga glória a Deus. Sede santos como Deus é santo. Pratique a lei. Obedeça a lei, coloque em prática. Irmãos, em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você fizer isso, o evangelho transformador voltará a ter o seu vigor aonde você mora, por onde você anda, e Deus será honrado. Por isso que o apóstolo Paulo, segundo o meu evangelho, segundo o meu ensino, é assim. Segundo, o que vai acontecer lá? A segunda verdade é que o juízo de Deus irá realizar-se mediante Jesus Cristo. Vai estar lá o Pai, o Filho. Eles vão estar lá juntos. Aí você fala assim: é confortante, pastor, saber que o meu Salvador vai estar lá. Você já viu quando você está em apuro, você olha do lado e vê alguém que te conhece? Você já ficou perdido numa rodoviária de grande centro? E você está ali sozinho, quando você olha ali, você conhece alguém, falou, você respira até melhor. Já te aconteceu isso ou não? Quem já viajou para fora do Brasil aqui, sabe, quem... É a coisa mais gostosa do mundo, você conhecer alguém. Fala, eu te conheço. Eu falei, eu também te conheço. Parece que conhece há muitos anos, de uma vez na vida. Por que Paulo está falando isso? Por que Paulo fala que vai ser realizado diante de Cristo? Porque a gente tem isso. Então, irmãos, comece a aprender. Você quer ver uma coisa? Você que diz que não deve cometer adultério, você que detesta ídolos, rouba os templos, você que se gloria na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei, e a circuncisão é transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão que é somente na carne, porém judeu é aquele que o interior, e circuncisão é do coração pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Por que eu estou lendo isso para você? Para mostrar para você
que a grande diferença é estar alinhado com o Mestre. Não pense você que Jesus vai dizer: pai, tadinho dele, coitado dessa mulher, olha lá, sofreu. Não, ele vai estar ali, vai ser perante ele. Jesus vai estar lá, Pai e o Filho. Não use do amor de Deus, não use da graça de Deus para baratear aquilo que foi pago pelo preço do sangue de Cristo. A gente pega a palavra de Deus e ela diz: a todos aqueles que vêm a mim jamais eu lançarei fora. Se você escolheu ir até Deus, a bênção é: você não vai ser lançado fora. E aquele que vai te defender, o Salvador, ele vai dizer: ele foi cumpridor da lei, ele honrou a lei, não abdicou-se de valores, não abriu mão de ensino, não usou de sabedoria humana para crescer na vida, não atropelou o seu semelhante para poder estar e galgar cargos em empresas. Muitos entram em um jogo que chamamos sujo para galgar cargos altos em empresas, matam o seu semelhante e pensam que vão estar diante do Salvador, o bonzinho, e vai dar tudo certo. Não, não. A grande questão aqui é: o nosso Salvador vai estar lá, e o que ele vai dizer a respeito de você? Eu vou pular para o terceiro. O juízo de Deus é parte integrante do Evangelho, faz parte daquilo que falamos e anunciamos. Se você não fala do juízo de Deus, teu Evangelho é caduco, de uma perna só. Você está entendendo isso? Por isso que a gente fala de julgamento. Quando Paulo fala assim, segundo o meu Evangelho, é o mesmo que dizer, segundo aquilo que eu prego, segundo aquilo que eu ensino, segundo aquilo que eu tenho dito a você, segundo aquilo que eu tenho colocado para a vida de vocês. Irmãos, aprenda uma coisa. Você fala assim: Deus deu a lei, difícil de cumprir, não é? Não é fácil. Fala assim: Deus deu a lei, é fácil cumprir? Não é. Mas o mesmo Deus, Ele provê para nós força, capacidade, inteligência, coragem, atitude para obedecer a lei. O Evangelho liberta, sim ou não? Você está com medo de responder? Vou perguntar de novo: o Evangelho liberta? Vou perguntar para os homens: o Evangelho liberta? Vou perguntar para as meninas: o Evangelho liberta? Por que eu ainda continuo preso? Será que meu Evangelho está de uma perna só? Se o Evangelho liberta, aquela pessoa que você fala que não perdoa, você tem que perdoar. Tem filhos aqui que estão de cara com o pai faz muitos anos. Eu vou obedecer meu pai. Meu pai me sacaneou.
Mas se o evangelho liberta, você tem que perdoar seu pai. Sabe aquele cliente que te deu prejuízo? Sabe? Sabe aquele cara lá na empresa que pisou no teu calo, que você falou assim, cara, você tem que perdoar o cara. Porque o verdadeiro evangelho é o que liberta. Fala assim, o verdadeiro evangelho é o que liberta. Fala de novo. É o que liberta. É aquele que liberta. E o que Deus faz? Ele escreve a sua lei em nosso coração. E coloca em nossos corações amor para cumprirmos a lei. Quem ama Deus, cumpre lei. Não deixa de praticar aquilo que vai nos levar para a eternidade. Quer queira, quer não, nós temos conhecimento dela. Quer queira, quer não, faz parte do evangelho. Daquilo que ensinamos. As boas novas. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos deixar de ser escravos de nós mesmos e nos tornarmos livres. Livres para andar debaixo da graça de Deus. Eu vou dar uma palavra aqui. Talvez você fale assim, que palavra forte. Mas é o que Deus manda te dizer, não está escrito aqui no meu iPad. Pare de andar debaixo de uma nuvem de maldição que você está gerando. E comece a andar debaixo da sombra do Onipotente. Lembre-se sempre da sacolinha. Quem dá material para Deus julgar é você. Somos nós. Aí você vai culpar a igreja que não te ensinou. Você vai culpar o pastor que não falou nada. O pastor não falou nada, estou falando hoje. Até eu vou ser julgado. Até o pastor Carlos vai ser julgado. E só tem medo de julgamento quem faz coisa errada. Pensa nisso. Pensa nessa verdade. Eu vou terminar lendo isso aqui para você. Eu disse assim, ó, nós barateamos o evangelho. Você ouviu isso, né? Quando você barateou o evangelho? Quando eu deixo de praticar, né, pastor? É fácil essa. Um grande escritor, que eu gosto muito de ler ele diz assim, ó, nós barateamos o evangelho quando o retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza. O evangelho me liberta da tristeza. Aleluia. Ele não só te liberta da tristeza, ele faz muito mais que isso. Quando eu baratei o evangelho? Quando o evangelho me liberta da culpa. Esse é o evangelho bom, pastor, ele me livra da culpa. O evangelho bom é aquele que alisa. O evangelho bom é aquele que não mexe com o meu brio. Irmãos, a gente tem que entender que o brio da gente tem que ser mexido, sabe? Você tem que ser sacudido. Alguém tem que pôr o dedo aí no teu peito e falar assim, cara, muda, ou você vai ter consequências drásticas. Eu vou falar outra coisa, muda. Toma uma atitude coerente, condizente, porque você vai salvar não só você, mas vai salvar os teus filhos, a tua família, a tua esposa, teu pai, tua mãe, todo mundo que faz parte da tua vida.
E se você continuar nesse caminho, todo mundo vai se perder. Quando você vai criar essa coragem? Quando você vai ter a coragem de Jesus, quando ele falou para Pedro: apartai-vos de mim, sai de perto de mim, arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim da carne. Rapaz, Jesus era petulante, o cara era fera. Eu não tenho essa coragem não. Já pensou você chegar para um cara: sai de perto de mim? Eu não. Arrumar para a cabeça. Ninguém entendeu nada. Pensou? Você chegar para alguém com um trambuco na cintura e falar para ele: sai de perto de mim que você está endemoniado. É isso que eu falei ali. Mas é o que nós temos que fazer às vezes. Você sabe por que muitas pessoas estão indo para o inferno? Porque barateamos o evangelho. E queremos pregar um evangelho que não vai te cobrar nada. O evangelho te cobra, irmão. Passagem para o céu cobra. Não pense você que Deus veio e falou assim: ó, aceitou Jesus, está tudo certo. Tem gente que leva. Quem já aceitou Jesus aqui, diga glória a Deus. Vive uma vida condizente com isso. Todo predestinado a ser salvo leva uma vida sadia, reta, abençoada aos olhos de Deus. Não se desvia jamais. Honra a Deus em tudo. Serve a Deus em tudo. E não venha dizer para mim que você foi predestinado para ser um derrotado, um prostrado. Não, se Jesus entrou na tua vida, Ele muda a tua história. Posso ouvir um amém? Como um crente mesmo. Vou terminar. O evangelho, ele não só te liberta da tristeza, do medo, da culpa, de outras necessidades pessoais, mas eu quero te contar um segredo aqui nessa noite. Ao invés de você falar que o evangelho só faz isso, comece a dizer para as pessoas que o evangelho verdadeiro vai livrá-la do juízo de Deus. Aí você vai ver o cara gemer. Que raio de juiz é esse? Tem pessoa que fala: olha, o evangelho que eu estou falando vai te livrar da ira vindoura, vai te livrar da ira de Deus. Não é aquele evangelho que fala assim: olha, eu vou te falar de um Jesus, sabe, bonzinho, legal, que vai abrir as portas de emprego para você, você vai ser uma boa professora, uma boa coordenadora. Não, o evangelho sadio e verdadeiro é aquele que te livra da ira vindoura. E eu paro por aqui. Isso é evangelho. Eu vou passar pelo juízo de Deus. E hoje eu vou poder dizer assim: ó, eu falei para ele, Senhor, que o Senhor ia julgar. Agora, como que eu posso acertar isso? Da mesma forma que eu falo na libertação que quem dá alimento para o inferno agir, para Satanás agir, somos nós, não é isso? Da mesma forma, quem oferece meios, material para o julgamento de Deus, somos nós também. Como que vai ser? Pense nisso. Amém, queridos? Dura esse discurso. Quem pode ouvir? Quando Jesus pregava duro, muitos discípulos o abandonaram. Aí Jesus olha para os 12 e fala assim: vocês querem ir também? Aí eles falam assim: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Sabe quem tem palavra de vida eterna para você? É o teu Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, aquele que faz com que a lei dele seja realmente praticada. Você pode aplaudir o Senhor? É muito gostoso cantar, não é? Anjos proclamam. Nem isso vai te livrar da ira vindoura. Você pode cantar bem pra chuchu, rapaz. Ai, Jesus amado. Curso à frente, feche seus olhos. Pessoal do Rebirth.
é rebirth. Som da